Você sabe que o Enem adora trabalhar com a língua portuguesa nas suas várias opções. Principalmente o Enem foca muito, até por uma questão de tirar você do preconceito linguístico, em textos, questões que tratam da linguagem informal, também chamada linguagem coloquial. Então, nesse bloco de questões, nós vamos ver exatamente quando o Enem cobra de um texto já com características de coloquialidade, qual o aspecto, qual a característica de coloquialidade ou de informalidade que está naquele texto. Sabe, às vezes o texto não é totalmente informal, assim, de A a Z, todas as linhas. Às vezes o texto tem uma mescla de partes de coloquialidade, de informalidade, com partes de formalidade, de norma culta, da língua portuguesa tradicional. Então, o Enem gosta de tentar te mostrar um texto e tentar te mostrar onde há a coloquialidade e onde há a parte formal. Então, esse bloco nós vamos ver questões nesse estilo. Vamos lá comigo? Mas antes, vamos dar uma olhadinha em umas critérios básicos da linguagem formal ou suas características. Vem comigo, olha lá. Características da linguagem formal. Linguagem formal, pessoal, é o mesmo que coloquialismo, coloquialidade. Fechou? E essa linguagem, ela tenta trazer marcas desta oralidade do nosso dia a dia para a escrita. Por exemplo, muitos regionalismos, né? O que são regionalismos? Por exemplo, se você é gaúcho, você fala bate, se você é do Nordeste, você tem outro jeito de falar. Então, os regionalismos mostram exatamente o vocabulário e, às vezes, até a tentativa de traduzir a pronúncia das várias regiões do Brasil e também de outros países falantes de língua portuguesa. Não sei se você sabe que o Enem já colocou textos com o falar de Portugal, com o falar de Moçambique. Claro que eles explicam que aquele texto vem de outro país também falante de língua portuguesa, para que você abra a cabeça e veja que há vários tipos de língua portuguesa dentro da língua portuguesa. Então, daí os regionalismos. Nesse viés, as gírias. Qual é a diferença de gíria e regionalismo? A gíria é o vocabulário típico de um grupo social. Pode ser uma gíria dos médicos, pode ser uma gíria de surfista, pode ser uma gíria de pessoas que estão no ensino médio, no terceirão, talvez lá na tua escola haja gírias que você usa e que em casa, né, tua mãe e teu pai não conheçam, enfim. Então, as gírias são aquele vocabulário específico de um grupo social. E há também, evidentemente, nessas de gírias, né, pode ser que haja um neologismo. O que é neologismo? Neologismo é uma palavra criada do nada, a gente cria, e ela pode pegar ou não pegar, pode ficar por um período aí, nunca mais, né, aparecer, mas o neologismo é uma palavra criada com os mecanismos que a língua tem, tá? Por exemplo, uma palavra que é um neologismo, que um dia já foi neologismo, hoje acho que todo mundo já sabe o que é, já está adicionalizado até, é a palavra empoderamento, né? Vem de poder e aí criou-se essa palavra. Feminicídio também, é recente. Então, no momento que ela é criada, ela é um neologismo. Então, nem todos os neologismos também são gírias ou são coloquialismos. Alguns neologismos podem ser considerados da linguagem oral ou da coloquialidade. Ok? Além disso, nós temos as marcas de oralidade do tipo pra, né, daí. Essas palavras que são marcas do discurso oral, elas entram na escrita para mostrar que aquele autor quer traduzir a linguagem oral na escrita. Então, o né, o daí, o aí, pra, pro, TB, essas siglas, né, da linguagem das redes sociais, PQ, TB, também indicam marcas de coloquialidade. Por fim, uma pontuação criativa, né, colocar exclamação, interrogação, reticências, colocar emojis, enfim, carinhas tristes, carinhas alegres, isso tudo faz parte da linguagem informal. Fechou? Melhor do mundo é fazer exercício, né, pessoal, para a gente entender tudo isso. Então, vamos lá, vamos começar com uma questão fácil. A primeira questão que nós temos tem um texto ali e nós vamos ler o comando da questão primeiro, tá? O autor utiliza marcas linguísticas que dão ao texto um caráter informal. Uma dessas marcas é identificada em... Pausa, vem comigo, presta atenção. Querido aluno, você nem precisa ler o texto, porque em cada alternativa já tem um trecho do texto, entendeu? E ele quer saber em quais desses, em qual desses trechos há marcas de coloquialidade, de informalidade. Então, você não precisa voltar no texto, entendeu? É isso que você tem que entender no Enem. Há algumas questões que você não precisa nem se dar o luxo, né, de ficar lendo o texto, já que você tem uma redação para fazer ainda, né? Então, vamos direto às alternativas. A. O atleta do século acertou.
B. O rei respondeu sem titubear. C. E provavelmente acertaria novamente hoje. D. Pelé estava se aposentando pra valer pela primeira vez. E E. Pela admiração por um de seus colegas de clube daquele ano. A. Sutilmente, na alternativa D, o pra. Aluno querido, você, pelo amor de Deus, não vai usar pra na sua redação, né? Pra não existe, P-R-A. O que existe lá no dicionário, em termos de norma culta, seria o para, a preposição para. Tá, e o que é o pra? O pra é como a gente fala. Eu falo rápido, já percebeu, né? Então eu falo assim, vou fazer isso pra você. Então eu falo pra, eu falo rápido. E aí, quando eu falo, eu produzo pra. Mas quando eu escrevo em norma culta, isso se transforma em para. Mas na alternativa D não se transformou, entendeu? Na alternativa D, ele registrou o pra, tal qual falamos. Então, há uma marca de oralidade na alternativa D. Além da expressão pra valer, vamos combinar, né? A expressão pra valer, ó, tá lá, né? Aposentado pra valer. Então, também o vocabulário, a expressão pra valer, é uma marca de oralidade ou de informalidade. Né? Então, há dois aspectos importantes na alternativa D. A oralidade do pra e também o aspecto informal da expressão pra valer. Portanto, a alternativa D. Pessoal, a próxima questão que vamos ver, também você não vai precisar ler o texto, mas veja que eu sempre dou essa dica para vocês de interpretação. Por mais que você não vá ler o texto, é importante olhar aquelas referências sobre o texto. Então, dá uma olhada agora no texto que aparece para vocês. É uma letra de música, Arnaldo Antunes, Brown, Marisa Monte, Tribalistas. É um trecho curto, vocês estão vendo que parece um poema, uma letra de música. O que você imagina em termos de tipologia? Que uma letra de música vai ser em linguagem informal ou linguagem formal? Você já desconfia, provavelmente linguagem formal. E é o que está sendo dito no comando da questão. Note que o comando da questão é meio longo. O comando da questão é mais longo que o próprio texto, tá? Então vamos ler o comando. O comando da questão a gente tem que sempre ler, tá? No terceiro verso, o vocábulo coraçamborim, tá? Que é a junção da palavra coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Então, já estão te dizendo que existe uma palavra que é o quê? Uma palavra que não existe, né? Coraçamborim. E estão te explicando de onde vem essa palavra. Muito bem. Agora a pergunta. Essa palavra corresponde a um ou uma? A. Estrangeirismo. Só estou lendo a primeira parte de cada alternativa, tá, pessoal? B. Neologismo. C. Gíria. D. Regionalismo. E. Termo técnico. Então, não precisaria nem ler o resto, só nesse tópico inicial de cada alternativa. A alternativa não é estrangeirismo, pessoal. Elimina A. Você pode ficar em dúvida. Neologismo? Ok, reserva. Gíria? Estou na dúvida, professora. Reserva. Mas com certeza você não pode marcar regionalismo e nem termo técnico. Ah, professora, por que não regionalismo? Porque está sendo dito aqui que é um termo inventado por eles, para a música. Ok? Então, o regionalismo é um termo tradicional em uma região. Você vai para o Rio Grande do Sul, há termos regionais no Rio Grande do Sul. Vai para o Rio de Janeiro, termos regionais lá. Então, os termos regionais, eles são termos antigos, tradicionais até. Então, não tem isso. Eles acabaram de criar essa palavra. Então, você já desconfiou, né? Você estava entre gíria ou neologismo, não é para ter dúvida. Você vai para o neologismo. Por quê? A mesma coisa acontece com a gíria. A gíria é criada dentro de um grupo social. E essa palavra foi criada para a música. E essa palavra só existe nessa música, ela não existe. O neologismo foi criado ali. Claro que o que continua na alternativa B, tá? Neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. É exatamente o que eles fazem. Eles juntam 3 palavras, uma palavra só, usando os mecanismos da língua, ou seja, a aglutinação entre uma palavra e outra, como água mais ardente dá aguardente, coração mais samba mais tamborim, deu coraçamborim. Ok? Então, alternativa B. Para finalizar, essa questão eu considerei como difícil, por quê? Aqui nós vamos ver. Porque nela, tá, já vou te adiantar, todas as alternativas vão indicar uma certa linguagem coloquial. Tá? Mas eles vão perguntar algo específico sobre essa linguagem coloquial. Então, vamos lá. De novo, você tem um poema, vocês estão vendo ali, tá? O poema completo, percebe, inclusive, né, que há uma repetição deste poema aí de palavras, né? E tá lá, A. Barros, olha eu aqui de novo.
essa informação que está lá no pezinho da página já te indica, olha, eu aqui de novo, aluno, se olha, eu olha, em linguagem popular, ou seja, uma marca da oralidade, já no próprio título do poema. Então, você já vai sabendo que esse texto todo está escrito em linguagem coloquial. E vamos para o comando da questão, que diz a seguinte: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Então, peraí, vamos entender esse enunciado. Eles querem que você indique a alternativa em que há regionalismo. Lembra que o regionalismo é uma das marcas de oralidade, certo? Então, eu tenho que achar uma alternativa em que tem uma palavra que é só falada em uma região, ou que é mais característica de uma região. Então, aqui há uma sutileza, portanto, em todas as alternativas que nós vamos ler, já te adianto, haverá linguagem coloquial. A questão é em qual delas que há regionalismo. Vamos lá? Alternativa A. Isso é um desaforo, tá? Claro, talvez essa A não tenha tanto linguagem coloquial. Se você voltar ao texto, você vai ver que é um desabafo. Aí, lembra que eu falei sobre a pontuação criativa? Há um desabafo aqui. Então, a colocalidade vem disso. B. Diz que eu tô aqui com alegria. Gente, esse tô é o estou. Ora, é claro que a oralidade é marca de oralidade, mas não é marca de regionalismo. Porque o tô pode ser falado por um gaúcho, um catarinense, um piauiense, amazonense, enfim. Tá? Então, esse tô é marca de oralidade no Brasil, mas não indica uma região específica. C. Vou mostrar para esses cabras. Há duas questões interessantes aqui na alternativa C. O pra, que está com PR apóstrofe, estão vendo? Esse pra é claro que é marca de oralidade, mas a questão alternativa é essa, não por causa do pra, por causa do cabras. Porque em que região do país nós temos assim, esse cabra, o famoso cabra da peste? Nós temos região nordestina que usa a palavra cabra para pessoas, como uso pejorativo, mas é clássica de uma região. Tudo bem que por causa da mídia, por causa, né, dessa cultura que se avança no país, a gente conhece, a gente fica sabendo disso, né? Seja por filmes, seja por livros, a gente acaba conhecendo essas palavras regionais, né, no caso essa. Mas com certeza até agora é a marca de regionalismo que temos. Para finalizar, a D diz, vai, chama Maria, chama Luísa. Esse chama, vai, chama, também é marca de coloquialidade, mas não é marca de regionalismo. E a E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Tá? Então, aqui, cuidado, vestida de chita, tá? Você poderia ter a dúvida em relação à alternativa que é a correta, que é a alternativa C, por causa do cabra. Acontece que, por mais que haja essa chita, seja bastante popular, isso não determina uma região específica. Então, volto a dizer, qual é a única alternativa que tem um vocabulário, uma palavra que eu posso imprimir como característica de uma região do país? É a palavra cabra. E aí me vem a palavra cabra da peste, que é bem comum na região Nordeste, certo? Portanto, alternativa C. Então, você viu nessas três questões como o Enem gosta que você localize primeiro se há ou não há a linguagem informal. Segundo, sendo um texto completamente informal, que tipos de características há ali dentro? Nós vimos uma questão com neologismo, nós vimos uma questão com marca de oralidade, como o pra valer, e por fim nós vimos um regionalismo. Então, três aspectos que o Enem gosta da linguagem coloquial: neologismo, marcas de oralidade, como pra, tou, e também o regionalismo com o cabra ou cabra da peste. Certo? Abração para vocês.